Pobreza, miséria, imigração. São essas palavras que resumem basicamente o começo da história da máfia italiana nos Estados Unidos. Um tema que foi muito abordado pelo cinema do século XX e os jogos atuais, até os dias de hoje. Mas o quanto essas obras mostram a realidade e os contextos em que a máfia italiana está envolvida, durante as 2 guerras mundiais, a lei seca e até mesmo a política. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Chega aí. Hoje nós vamos analisar como foi a chegada e o estabelecimento da máfia nos Estados Unidos do século XX. Mas antes disso, você precisa assistir o vídeo que eu fiz sobre a origem da máfia italiana, que é a parte 1 desse vídeo. Vai lá, assiste, curte, compartilha, depois volta aqui, curte, compartilha e me faz aquele elogio que você sempre fez nos comentários. Galera, falando de história da máfia, não dá pra gente falar de história do crime organizado sem falar de como esses caras foram parar nos Estados Unidos. Na primeira parte desse vídeo eu falei lá com um dos primeiros caras a ir pra América. Vai lá conferir. Na verdade, a vinda dos italianos pra América, ela acaba até virando um estereótipo, porque quando os italianos chegam nos Estados Unidos, e é uma galera pobre e miserável, porque os caras estavam fugindo do sistema de escravidão na Europa, né? De semi-escravidão, para ser mais exato. Fora a opressão dos grandes donos de terra, inclusive os mafiosos lá na Sicília. Então eles vão ser escanteados. Os caras vão ser jogados de lado para os bairros mais pobres, onde só viviam italianos, onde só viviam irlandeses, onde só viviam chineses. Então cada imigrante vai para um bairro específico. A história desses caras começa na ilha chamada de Ellis. É uma ilha que fica no porto de Nova York e vai servir como porta de entrada para milhares de imigrantes durante o século XIX e XX. Não só italianos, mas uma galera do mundo todo que chegava em Nova York e desembarcava nessa ilha. E chegando lá, os caras não eram bem tratados não, tá? Eles passavam por diversos exames médicos invasivos. Porque o objetivo dos Estados Unidos é trazer imigrantes pobres, não importa de qual nacionalidade, justamente para arrumar mão de obra barata. Então assim, o cara chegava lá, o regulamento é confuso, você tinha diversas multidões que os americanos não entendiam o que eles falavam e vice-versa. Os funcionários eram apressados e se nessa época você fosse imigrante, você ficava ansioso porque o cara do seu lado podia ter uma chance melhor porque foi mais ágil que você. Muitos desses caras eles eram enviados de volta para o seu país de origem porque eles não estavam aptos para trabalhar. Por isso, muitas famílias foram separadas. Muitos dos imigrantes, falando nisso, né, chamavam a ilha de Ellis de Ilha das Lágrimas. Por quê? Se você não tem como trabalhar, você não serve aqui pra gente. É estimado que entre 1900 e 1910 chegaram quase 1.250.000 italianos só do sul da Itália, tá? Só do sul da Itália. E aí, beleza, né? Passou na inspeção, os caras iam para cidades mais próximas ali da ilha. Então muitos tentavam a vida do jeito que dava, né? Então, por exemplo, uns iam vender jornais, outros iam vender frutas, outros legumes, outros iam prestar serviço e por aí vai. É uma galera bem pobre que ela tem que se virar e fazer a vida na América do jeito que dá. Uma região muito famosa foi a região da rua Mulberry, em Manhattan, fica em Nova York, onde os italianos ocuparam a sua rua logo no início do século XX. E não pense você que a polícia de Nova York patrulhava a região porque os caras não estavam nem aí com os imigrantes. Não só os italianos, mas nem aí com qualquer imigrante. Tô te falando, era um povo bem escanteado mesmo. É daí, nesse contexto todo que eu tô falando pra você, que os mafiosos italianos vão se aproveitar para se camuflar no meio da comunidade. No meio dessa galera que não tem nada a ver para montar o esquema criminoso deles. Como por exemplo, que eu já falei, o Mão Negra.
Você que era pobre e tinha que pagar taxa para mafioso lá na Itália, você vai pagar taxa para mafioso na América também. Que maravilha, não é? Até porque a América, ou como os italianos chamavam, l'America, já tinha se tornado a terra da oportunidade e os mafiosos vão pegar essa oportunidade para eles mesmos. Mas antes da gente continuar, eu preciso falar sobre o termo Cosa Nostra. Olha que bonito meu italiano tá em dia. Cosa Nostra foi criado na Sicília durante o século XIX e ele vai se popularizar nos Estados Unidos do século XIX e XX, que é basicamente a estrutura da máfia. A extorsão, os assassinatos, o tráfico de drogas, o contrabando, os jogos ilegais e por aí vai. Cosa Nostra também é o conjunto de valores e códigos rígidos que esses caras têm, como por exemplo a omertà e os rituais de iniciação, que a gente vai falar agora. Pois bem, na hierarquia da máfia italiana tem o Dom, que é basicamente o chefe da família. Abaixo do Dom, o Sottocapo, que é o subchefe que ele vai comandar os soldados ali, né? E ele substitui o Dom em algumas situações. Tem o Consigliere, que é o cara que aconselha o Dom de forma racional. O Caporegime, que está abaixo do Consigliere, que é uma espécie de capitão dos soldados. Os soldatos, que são basicamente os capangas ali, né? Os Zé Ruelas, que vai fazer o serviço sujo. E você tem os associados, que são os advogados, os juízes, os policiais, todos aqueles que a máfia comprava. No meio da comunidade vão começar a aparecer corpos cortados no meio, em barris, caixotes ou sacos, e todos eles com a língua cortada ao meio, que significavam que eles eram dedo duro. Então as mortes dos mafiosos tinham códigos. Você não mata o cara assim, do nada. Tem um código. O nome disso é omertà, que também é conhecido como Código do Silêncio, que no meio da máfia significa cooperar com a polícia ou alguma autoridade. E quem mexe com os caras da máfia acaba sendo mexido. Uma coisa importante a se falar é o juramento dos caras, o questa cosa, que pegava o rapaz que está iniciando a carreira ali, rodeava eles de homens de honra da família e furava o dedo do cara. E deixava pingar o sangue e uma imagem de um santo, e era colocado fogo na imagem do santo enquanto o iniciado apertava a imagem e suportava o fogo. E teria que repetir, né? Abre aspas, que a minha carne arda como essa imagem santa se eu for infiel a este juramento. Que coisa bonita. E agora nós vamos falar aqui de um dos maiores períodos em que a máfia teve presente, que é a Lei Seca. Já no século XX, mais especificamente nos anos 20, os Estados Unidos vão passar por um experimento social bem interessante, que é a chamada Lei Seca. A Lei Seca proibia a venda e a comercialização de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento. Não pode beber. Isso também era uma lei preconceituosa, pois era uma forma de controlar os imigrantes bebedores de cerveja, que são os alemães, e os bebedores de vinho, que são os italianos. Isso que, né, os anos 20 é um contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, onde os Estados Unidos venceu os alemães bebedores de cerveja. Então é apenas uma lei patriótica e nacionalista, nada mais. Era apenas uma lei estúpida e moralista que não faz sentido nenhum. Só que o apoio da galera fanática religiosa, que era minoria, porém o cidadão comum não aprovava a lei. Galera, o cidadão comum era o operário, trabalhava o dia todo, né, no final do dia, ou a mulher enchia o saco, ele sabia que a mulher encheu o saco, ele ia chegar tarde, então vou passar no bar, tomar uma cerveja e vou pra casa. Esse é o cara comum ali, esse é o operário comum nos Estados Unidos. E olha, toda lei estúpida abre margem pro crime organizado. Brasil é o que eu diga, né? É aí que entra a máfia. A aprovação da Lei Seca vai tirar toda a concorrência da fabricação de bebidas da circulação. Por isso, só vai sobrar a máfia para fazer contrabando de bebida e bebida destilada. E pior, foi daí que começou a surgir cada vez mais bares clandestinos administrados pela máfia.
Foi no governo de um cara chamado Warren Harding que a máfia ganhou ainda mais força, porque ficou fácil de comprar fiscais e arranjar perdões por estabelecimentos ilegais, já que os fiscais eles recebiam um salário extremamente baixo. E salário baixo é convite para ser corrupto. Fora que era muito comum encontrar parlamentares bêbados no meio do Congresso. Então, mais uma vez, prova que essa lei foi inútil e provocou muita, mas muita corrupção. E a máfia adora uma corrupção. A gente já falou bastante aqui de Nova York, então vamos falar de uma cidade... A gente já falou bastante de Nova York. Agora vamos falar de Chicago, com o maior gangster da história, Al Capone. Al Capone, vê se te emenda. Al Capone nasceu em Nova York em 1899, onde ele cresceu e trabalhou como segurança em boates até que em 1920, com 21 anos de idade, recebeu uma oportunidade de se mudar para Chicago, para ser guarda de Johnny Torrio. Olha que nome bonito. Onde os dois, vão assumir bordéis e depois vão passar para o contrabando de bebidas, cassinos e bares em todos os lugares. E falando de Al Capone, eu já recomendo para você aqui um filme chamado Os Intocáveis. Esse filme é bom. Capone entrou na guerra com a família irlandesa de Dean O'Banion, onde os caras disputavam pelo controle de Chicago, até que o O'Banion foi morto e daí começou uma guerra oficial entre as duas famílias. Al Capone, ao longo do tempo, foi comprando jornalista, foi comprando chefe de polícia, foi comprando político, foi comprando juiz, até um ponto que era impossível acusar ou prender o cara. Ele também comprou agência de opinião pública para os caras falarem bem dele. O cara montou um império em Chicago, pra você ter uma noção. Existem até relatos que durante a crise de 29, ele criou cozinhas para distribuir sopa de graça para as pessoas que viraram as pessoas mais pobres, Falando em crise de 29, tá aí um tema que merece vídeo aqui no canal. Quem sabe, logo logo eu faço, Meu querido, minha querida, acredite se quiser. O motivo pelo qual Al Capone foi preso é o mais absurdo possível. O cara matou, roubou, traficou e mais um monte de coisa. E adivinha por qual motivo ele foi preso? O cara foi preso porque não pagou imposto de renda. Tá porra, menor! Pois é, Você pode fazer de tudo, mas paga o imposto de renda. Galera, uma pergunta que os alunos em sala de aula sempre me fazem e você deve se fazer também é: se na Segunda Guerra Mundial você tem ali o fascismo, que é italiano, o nazismo na Alemanha e vários outros, a máfia, que era italiana, apoiou o fascismo italiano? E a resposta é não. E aqui estão alguns motivos. Em 1922, o Benito Mussolini ele vai chegar ao poder por meio da abdicação do rei italiano Vítor Emanuel III, num episódio chamado Marcha sobre Roma, onde Mussolini disse para os caras: ou vocês dão o governo, ou a gente vai tomar. Essas foram palavras do próprio Mussolini. E o rei entregou. Por conta de uma crise da monarquia ali, que tinha deixado o exército dos camisas negras crescer demais, o rei não teve outra escolha a não ser entregar o governo para o Mussolini. E é assim que os caras vão chegar ao poder. Você pode ver isso melhor no jogo lá do Indiana Jones que lançou esse ano, acho que foi esse ano que lançou. Você pode ver isso daí, você pode viver esse momento lá. E é nesse mesmo contexto que o Mussolini ele precisava se mostrar forte. Para isso, ele vai atacar a máfia com tudo, porque a máfia governava num governo paralelo. Ou tinha o governo da máfia, ou tinha o governo fascista. Os dois não dá. Por isso, nessa guerra, no começo dessa Segunda Guerra, a máfia ela vai se declarar antifascista. Mas a gente não pode ser besta. A máfia só vai se declarar antifascista porque os caras não queriam perder o domínio das terras da Itália. E nem queriam que os Estados Unidos perdessem a guerra. Porque os caras já tinham um império criminoso dentro dos Estados Unidos faz tempo. Tá? Os caras já tinham aí 30 anos dominando ali os Estados Unidos por debaixo dos panos. Teve mafioso que ajudou Mussolini? Claro que tinha.
mas a maioria em si era totalmente contra. Além disso, os mafiosos também odiavam os comunistas. Ou seja, os mafiosos não estavam interessados na política internacional, os caras só queriam manter o deles. Tá bom, me fala mais sobre máfia e comunismo. Pô, cara, te falar assim, a máfia odiava os comunistas. Justamente por um único motivo: comunista gosta de fazer reforma agrária. E adivinha quem comanda as terras na Sicília? Os mafiosos. Um dos preceitos do comunismo é você distribuir terras de forma igualitária, para que todo mundo pudesse ter terra e acabar com latifúndio e por aí vai. É lógico que os caras vão bater de frente com a máfia, né? Tanto que nas terras mafiosas você podia ter reunião de comunista, mas os caras nessas reuniões podiam pautar tudo, menos 2 assuntos, que é reforma agrária e como que a gente vai acabar com a máfia, ou a máfia em si. Senão os caras estavam sujeitos à paulada. Bom, galera, é claro que a máfia tem muito mais do que ser discutido, ainda mais quando a gente fala de um século. Mas aqui estão alguns dos principais acontecimentos envolvendo a máfia nos Estados Unidos do século XX. Logo mais eu vou trazer aqui a terceira parte comentando algumas das maiores obras cinematográficas envolvendo a máfia. Fica ligado que logo tem mais. Muito obrigado pela atenção, a gente se vê logo mais. Falou!